Olá, amigos e amigas arteiras. Hoje nós estamos aqui, mais uma vez, para desenvolver em videoaulas um projeto que eu denominei de Barefoot. E esse projeto, além de apresentá-lo a vocês, eu quero dizer os motivos pelos quais eu tive a ideia de fazê-lo. Inicialmente, eu gostaria de dar um presente para o meu cameraman, porque ao longo do nosso trabalho ele ficou um fã do artesanato e do patchwork. Mas como para a gente fazer algo em patchwork para homens é muito difícil, essa ideia ficou sendo protelada. Mas agora eu encontrei uma coisa que eu acho que vai ser muito útil para ele, que ele está sendo apresentado ao projeto agora também. Seria uma bolsa para transportar comida. No caso aqui nós nos baseamos nessa marmita, mas podemos também colocar marmitex, quentinhas. Eu vou desenvolver o projeto que foi idealizado e também será produzido por mim da seguinte forma. Aqui nós temos a altura da marmita 49,5, a largura 23. 49,5 nós acrescentamos mais 1,5 de costura e mais uns 2 centímetros de altura. Nós chegaremos à conta de 53 centímetros de altura dela pronta. 23 de largura mais 1,5, nós teremos 24,5. Nós deveremos acrescentar mais ou menos uns 2 centímetros de cada lado para que a marmita possa entrar com facilidade dentro da bolsa. Mais 4,5 centímetros, nós teremos 29 centímetros. A circunferência, de acordo com o molde que eu já fiz e disponibilizei para vocês, seria 89 centímetros. Aqui, de acordo com o desenho, eu desenvolvi o projeto em tons degradês de cinza e entremeei com faixas vermelhas. Eu condicionei que cada faixa dessa terá 5 centímetros. Seriam 6 faixas, né, vermelhas de 5 centímetros. 5 centímetros menos 1,5, 5 menos 1,5, eu terei 3,5 centímetros. 3,5 vezes 6, que são 6 faixas, eu vou ter 21 centímetros de tecido no total. Então, se eu quero atingir a altura de 53 centímetros, menos 21, eu terei 32 centímetros para os 5 tecidos do degradê. 32 dividido por 5, nós teremos 6,4, mais 1,5 de costura, 7,9. Nós vamos arredondar para 8 centímetros. As faixas vermelhas ficarão com 5 centímetros e as faixas em tom degradê serão cortadas com 8 centímetros. Podemos agora, então, começar a desenvolver o nosso projeto. Nós temos aqui a escolha que foi feita dos tecidos para esse projeto. O tecido 1, né, como eu falei para vocês, em tons degradês, tecido 1, tecido 2, tecido 3, tecido 4 e tecido 5. O tecido 3 também vai ser o tecido das circunferências, de baixo e de cima, e das alças. Conforme eu falei, nós teríamos entre, né, cada um tecido uma faixa vermelha de 5 centímetros. Nós
cortamos pelas contas 5 faixas, elas seriam 6, mas com as sobras de cada uma, dá pra gente emendar e fazer a última faixa, que será uma emenda praticamente invisível e que é feita, a gente pega direito com direito, faz desta forma, né? Fica um pra cá, outro pra lá. A gente une os dois lados e vamos riscar aqui no meio, fazendo o lugar da costura, né? Pegando aqui na ponta, fazendo uma diagonal. A gente risca, vai para a máquina e costura. Bom, agora nós vamos, já temos um passo já adiantado aqui para vocês verem. A primeira faixa já foi emendada. É isso que eu queria dizer para vocês. Como vai ser colocada as alças de uma mochila, eu achei por bem dividir no meio, né, as faixas, para que a alça pudesse ser encaixada aqui. Então, terá 2 costuras aqui. Nós teremos as faixas vermelhas na mesma medida. Então, nós vamos emendar. Essa é a faixa de baixo, né, o tecido número 1, em 2 partes. A parte da frente e a parte de trás. Aí, a partir daqui, nós vamos emendar mais uma faixa aqui. Aí, vem o tecido 2, outra faixa, tecido 3 e assim por diante. Então, agora nós vamos proceder às emendas. Então, dando sequência, conforme eu falei para vocês, para fazer a emenda, já costurei, né? Agora, vamos retirar os alfinetes e cortar e aqui está a emenda pronta. Passar, né? Já temos mais uma faixa. Agora, aqui eu vou apresentando as partes. Nós temos aqui o fundo, que eu já adiantei aqui para vocês com a manta, né? A gente alfinetou e eu passei a costura de reforço para fazer um quilt. Aqui seria a parte de cima, que tem este corte aqui, que não é emendado no molde, vai ser emendado com costura. E aqui já estão as partes, já com a manta, alfinetado e com a costura de reforço, porque aqui vai levar a alça da mochila. Então, vai ser emendado junto com a alça. E nós já temos aqui o molde também da alça. Essa parte seria a do forro da alça. A frente, que também não é emendado no molde, vai ser emendado com costura, para fazer um detalhe diferente na alça. A alça de cima, vou fazer da seguinte forma. Eu peguei 3 mantas, essa é a manta R1, que ela é mais felpuda de um lado, mas como eu quero uma alça mais resistente, eu coloquei 3 camadas de manta. Aqui, o tecido do forro e o tecido de cima. Ele tem 30 centímetros e eu fiz de propósito essa menor, porque, na verdade, quando for emendado, ele vai ficar assim. Com um detalhe aqui. Com esse enchimento, depois de virado, ele é colocado por dentro. Eu quero mostrar para vocês o tecido já todo emendado, como que fica. Aqui eu alinhavei de alfinetes, né? Emendei todas as faixas. A gente
dividiu ao meio o tecido, né? Então, essa é a parte da frente. Temos uma parte de trás. Aqui, eu coloquei também a costura de reforço para na hora do quilt a costura não andar. Então, essa parte está toda alfinetada. E aqui a parte já adiantada, onde eu já quiltei com o pontinho da máquina. Para vocês verem aqui o pontinho. Tá passado nas... Eu fiz um quilt na vala, né? Na emenda dos tecidos. E agora a gente vai adiantar mais algumas partes para poder mostrar para vocês. Já costuramos, viramos. E o efeito é esse mesmo que eu queria. Com o auxílio dessa ferramenta de puxar elástico, nós vamos passar o sanduíche de manta para dentro. Vai sobrar um pedacinho aqui onde a gente vai prender. Agora já temos a alça costurada e nós vamos fazer a pregação. Eu fiz também um outro retângulo de 9 por 30, né, virado, para fazer um reforço para essa alça. E como essa peça ela é um pouco fora da forma, devido às costuras que vai levar aqui, para a gente encontrar o meio, dobrei aqui, dei o pique nos dois lados, marquei aqui, aqui e em cima. Primeiramente a gente vai marcar com o pique aqui também o meio, né, para você saber onde é o meio do círculo. Vamos emparelhar o pique do meio com esse meio aqui. Aí nós achamos este meio, onde eu já marquei com o alfinete, e o meio do lado de cá, também marcado com o alfinete. A gente posiciona a peça, marquei, preguei com os alfinetes. E aqui, essa marca corresponde ao lugar onde eu vou fixar as alças. Por exemplo, ela vai ficar com leve abertura. Então, eu marquei com os alfinetes aqui, né, o lugar onde eu vou passar uma costura de reforço e vou pregar e o reforço aqui também dos lados. Já temos aqui a alça. Já preguei o reforço, né? Costurei exatamente em cima daquela marca. Vamos fazer o seguinte: dar uma dobra aqui e costurar, fazendo o reforço como eu fiz deste lado. Aí está pronta a alça de cima. E eu esqueci de mostrar para vocês que a peça já foi quiltada, forrada. Aqui nós vamos pregar a alça da mochila, que é o passo seguinte agora. A parte da alça da mochila, nós vamos pegar essa faixa, ela se dissolve com facilidade, então vamos dar uma costura de reforço, passar pela, faz assim não, pelo prendedor
e nós vamos colocá-la aqui, prendendo com a máquina, com reforço aqui. Vamos cortar a mais para poder fazer um acabamento ali também. Nós já temos a alça pregada. Nós vamos fazer a junção, né? Vamos costurar. Está então concluída essa parte da alça. Agora nós vamos fazer a junção das duas partes. Vamos alfinetar para poder passar a costura. Nós já temos aqui a outra adiantada, costurada. Agora temos que virar. Estamos virando a alça. Vamos aproveitar para ajeitar a costura aqui com a tesoura. Gostaria só de falar para vocês que em primeira mão eu pensei em fazer uma reutilização de alça de mochilas usadas, porque geralmente, e principalmente quem tem criança em casa, tem mochila todo ano nova, né, para comprar. E as alças, elas costumam durar mais do que a mochila, então dá pra gente reaproveitar. Mas como eu ia fazer o passo a passo, eu resolvi fazer a alça para poder fazer a demonstração. Vamos agora fazer a pregação das alças. A posição que elas deverão ficar é assim. Aqui nós iremos marcar o meio da peça com o pique e do avesso. Preste bastante atenção aqui para não pregar errado. Ali está o meio, vamos pregar. Juntinhas. E aqui nós vamos pregar. Fazer uma costura, fazer uma costura bem reforçada para sustentar as alças. Depois vamos dar o acabamento. Temos aqui a peça adiantada. Aqui nós fizemos a pregação e eu coloquei um viés pronto do mais largo. Fiz o acabamento em zigue-zague. Essa parte já está praticamente pronta para ser adaptada na mochila. Aqui a parte do tecido em si já está pronta. Foi feito um quilt para prender o forro. O próximo passo é refilar. Eu costumo dizer que todo trabalho de patchwork tem que ser acompanhado, todas as etapas, com ferro e o refilamento, para ficar um acabamento perfeito. Para
para refilar essa peça, nós temos que posicionar a régua. Aqui nós temos a medição de 5 centímetros na tira. E vou recortar. Este lado, nós vamos seguir a marcação. Aqui, posicionar a régua. Procurar colocar todas as tiras alinhadas. E vamos recortar. O próximo passo será emendar, mas para emendar nós vamos agora posicionar também a outra alça. Nós já adiantamos a peça, fixamos em cada repartição das tiras para que fique bem certinha a junção, porque no patchwork isso é muito importante, as costuras bem certinhas. Podem observar que está tudo refilado no tamanho certinho, as duas partes. Nós vamos passar para a alça pronta. Então, eu cortei 60 centímetros da alça, conforme eu falei, foi feita uma selagem na ponta aqui, com fogo. Vamos cortar um quadrado de 7 por 7 centímetros, virar as costuras com ferro, que nós vamos fazer um triângulo deste quadrado e vamos afixar a alça, que esse aqui será um reforço para a alça. Aqui dentro, fazer a costura para podermos pregá-la no corpo da peça. Aqui nós já temos uma costurada e eu vou pregá-la a 5 centímetros do fundo. Eu convencionei que este aqui será a parte de baixo, então eu vou marcar 5 centímetros e vou fixar essa alça. Aqui está a alça. Conforme eu falei, 5 centímetros, vai ser posicionada a 5 centímetros do fundo, vai ficar dessa forma. Aqui eu vou prender. Vou novamente posicionar as tiras e vou proceder à costura para terminar o fechamento dessa peça. Aqui nós já temos a peça costurada dos dois lados. Eu já fiz também o acabamento com o viés pronto, preguei com o ponto zigue-zague. Agora nós vamos dar uma conferida para ver se ficou tudo certinho do outro lado. O que eu falei com vocês, ó, as emendas devem estar perfeitas. Em ambas as partes. Nós vamos fazer uma outra etapa, que é pregar o fundo da peça. E para facilitar, como é uma peça redonda, eu estou fazendo piques, olha,
dobrei ao meio, fiz um pique aqui. Depois, nós dobramos novamente, né, o meio aqui. Dividi o meio novamente, fiz pique e assim sucessivamente. Fui fazendo os piques para facilitar a pregar na peça. Aqui também, na peça do fundo, eu fiz os piques de marcação. Ó, dividimos ao meio, marcou o meio aqui, marcou o meio aqui, né? Nós vamos seguir estes piques para ir pregando a peça. A gente acha um dos piques de marcação, vamos posicioná-lo na lateral. Os outros lados. E agora nós vamos para a máquina. Já temos aqui a etapa finalizada, né? As costuras já arrematado, o fundo, vamos virar. Nós vamos medir o meio aqui. Daremos um pique para marcar o meio. Já, no caso, eu já abri. Aqui também nós já temos os piques. Aqui vamos olhar o lado que está as alças, para a gente posicionar a alça para cá. Então, nós vamos pegar o pique do meio, centralizar ali no pique. Vamos prender. Eu vou prender uma certa parte dele aqui e o resto a gente vai trabalhar no fechamento. Quantidade aqui que ficará boa. Amigos, chegamos ao final do nosso projeto. Eu gostaria de mostrar para vocês agora já o fecho pregado. Aqui eu fiz um acabamento à mão, porque geralmente aquela rebarba que fica no fecho, na hora da gente fechar as bolsas, ela fica agarrando. Então, dos dois lados eu prendi e nós temos aqui a nossa mochila Bagfoot pronta para ser usada. Vamos então colocar. Vejam a facilidade de entrar.
E agora vamos fechar. E ela está pronta para o transporte. Vou mostrar para vocês. E assim nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez, vamos nos despedindo. Um beijo a todos vocês e até a próxima oportunidade.